Leitura do livro Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Prefácio. Mrs. Dalloway, publicado em 1925 e um dos mais celebrados romances não só de Virginia Woolf, como de toda a literatura moderna, é atravessado de dois grandes temas: o trauma da Primeira Guerra Mundial e o labirinto da memória. Desenrolando-se a trama todo num dia de meados de junho de 1923, a população, tanto civil quanto militar, 5 anos após o fim da guerra, ainda sente seus efeitos. E a história, indo e voltando entre passado e presente, entre personagem e outra, valendo-se de conexões aparentemente as mais tênues, forma uma verdadeira teia labiríntica, fato, aliás, quase explicitado pelas frequentes menções aos fios de aranha que se estendem de personagem a personagem, como fios de Ariadne do labirinto. Duas personagens que nunca se cruzam, nunca se veem, concebidas pela própria autora como duplos um do outro, compõem o eixo principal da história. Clarissa Dalloway, senhora de meia-idade, casada, integrante da pequena nobreza britânica, e Septimus Warren Smith, jovem veterano, afetado de neurose de guerra, ou shell shock, como foi chamado pelos ingleses na época. Enquanto Clarissa se ocupa dos preparativos da festa que dará naquela noite, Septimus sofre com a memória de uma experiência de guerra e o efeito dela sobre sua saúde mental. Outras personagens cruzam os caminhos de Clarissa e Septimus, com cujas memórias e pensamentos funde-se a narração a todo instante, tecendo uma narrativa intrincada e bela. Classificar esses personagens como principais ou secundárias, ou mesmo tentar descrever a trama do romance, não é uma tarefa fácil. As personagens se encontram, se conhecem, ou apenas se veem de longe como estranhas enquanto caminham por Londres, e em suas lembranças e reflexões da juventude, de amores passados, de sua rotina, de seu envelhecimento, o tempo toma outro sentido e dimensão. O tecido urbano criado por Woolf é feito tanto na descrição de locais e de eventos, quanto nas reminiscências, impressões, enganos e revelações inesperadas. E, acima de tudo, o tempo paira supremo com o elemento real e efêmero, uma presença viva nas batidas do Big Ben e nos pensamentos e recordações das personagens. Virginia Woolf se pôs a escrever Mrs. Dalloway, inspirada no estilo e, ao que se parece, decepcionada com a execução de um outro célebre romance do início do século XX, Ulisses, de James Joyce. Como em Ulisses, ela tratou de descrever o que ocorre na vida de várias pessoas durante períodos de 24 horas, tocando em temas variados e conexos como a guerra, a depressão, o amor, a decadência física e mental, e as passagens do tempo. No início de Mrs. Dalloway, deparamos com uma cena que pode servir de símbolo de como ler o romance. Personagens várias, entre elas Clarissa, Septimus, algumas outras que vemos em lampejos, e uma população geral que transita pelas ruas e praças de Londres. Enxergam um avião passando pelo céu e tentam decifrar a mensagem traçada pela fumaça que expele. Todo mundo vê as letras no céu. Estas, porém, tão logo criadas, se esvanecem. Surgem assim várias interpretações da mensagem, dependendo do estado mental, da experiência e do conhecimento dos espectadores. Do mesmo modo, a trama do romance parece mudar de figura e cada episódio muda o significado de cabeça para cabeça ou de dia para dia dentro da mesma cabeça. É uma subjetividade das experiências e das reflexões que podemos achar algum caminho para decifrar o romance. Nada mais natural, já que no contexto geral do início do século XX, a sensação de subjetividade vinha cada vez mais à tona, quanto mais avançadas a tecnologia, a indústria e os costumes locais, sociais. A tecnologia trouxera, mesmo que não para todos, inúmeras vantagens, visíveis no crescente conhecimento científico, na facilidade de locomoção e comunicação e para a expansão industrial, mas talvez novas armas que mudaram de maneira de fazer guerra, ampliando o potencial de destruição, a vida se tornara mais rápida, mais complexa, gerando cada vez maior ansiedade. Se algum elemento se pode dizer que une os vários instantes de Mrs. Dalloway, sem dúvida é o tempo.
Acompanhamos as 24 horas da vida de vários personagens, anos de recordações que são remoídos nas memórias e a recorrente marcação de horas pelo Big Bang, que não deixa ninguém esquecer a passagem do tempo. As horas em Mrs. Dalloway são mais do que uma construção subjetiva do que um registro objetivo, menos emoldurados acontecimentos da história do que fluindo com eles lado a lado e reverberando de modo diferente em cada personagem, efeito que se replica na própria leitura do romance, em que cada palavra, repetindo-se ciclicamente, ecoa seu uso anterior. Enriquece-o e é enriquecida mutuamente. Reverbera no leitor com os batimentos de um relógio ao longo de um dia inteiro, e o estilo lírico da narrativa de Woolf enfatiza que a experiência naquilo que alguns críticos chamam de fluxo de consciência. No entanto, o termo monólogo interior, usado por Handel Stevenson em Modernist Fiction and Introduction, parece ser mais adequado, pois, segundo este autor, a narrativa de Virginia Woolf é feita de uma fluência anárquica e de uma fragmentação sintática. Ao ler Mrs. Dalloway, somos levados por inúmeros caminhos e becos criados pelas memórias das personagens, memórias estas que criam outras tantas, indo e vindo à medida que a vida transcorre. No ensaio Fiction and the Future, de 1927, Virginia Woolf comenta: cada momento é o centro do local e encontro de um número extraordinário de percepções que ainda não foram expressas. Encontrar a forma de manifestar essas percepções é exatamente o que ocupou a autora pela vida toda. Com que palavras, uma seguindo-se a outra, se expressaria a volatilidade da memória? Que combinação de vocábulos traria a fluidez lírica que evocasse o encontro, agradável ou não, entre pessoas? Como diz Virginia Woolf, em uma das poucas gravações de sua voz, o que a move é o efeito que têm as palavras na língua inglesa, repleta que são os ecos, memórias, associações. E essa antiguidade das palavras, que as faz carregadas, onustas, incômodas por vezes, é o que torna, segundo a autora, tão difícil a arte de escrever. Por outro lado, segue ela, não se poderia trocar essas palavras por outras novas, frescas, que se moldassem exatamente ao que queremos, sem para que isso inventássemos toda uma língua nova. De modo que estamos obrigados a descobrir o que fazer com a língua, com as palavras que já temos à mão. A arte de escrever é a difícil combinação de palavras em diferentes ordens para que transmitam a verdade. Elas flutuam em nossas mentes como borboletas, difíceis de capturar. Não se deixam dominar sem um imenso esforço da nossa parte. As palavras se ligam às outras palavras, até mesmo em outras línguas. São democráticas e sem preconceitos, a não ser em relação à maneira como são utilizadas. Com frequência, não podem ser analisadas separadamente, e seus significados são móveis, tanto no tempo quanto no que significam para diferentes indivíduos. O sucesso de Virginia Woolf está precisamente em sua arte, a arte de juntar palavras que transmitem as ponderações e os sentimentos das personagens de Mrs. Dalloway, de forma tão eficaz, de forma tão verdadeira. Tão delicada é a sua arte de escrever, de desvendar os segredos e tesouros da língua, que deve ter ao seu leitor adivinhado. O tradutor de Woolf tinha junto à autora enredado nas mesmas dificuldades. Obriga-o a procurar em português, como ela em inglês, a palavra ao mesmo tempo mais precisa e mais maleável, aqui significando com clareza o que quer dizer em determinado contexto, possa ser utilizada em outro, com outro significado, em outro que evoque, como levando-o de volta a um ponto anterior de um ciclo, seu uso no contexto anterior. Na medida do possível, trasladou-se ao português essa riqueza, e como não obstante, sentiríamos estar privando o leitor do pleno tesouro de Mrs. Dalloway, se não lhe oferecêssemos junto à tradução original. Então, decidiu-se fazer desta a primeira edição bilíngue do romance em língua portuguesa. Rosalita Angelita Neumann Garcia, em Walton,
em 27 de julho de 1922.